Em jogos oficiais, foram 2 jogos que nós tomamos 2 gols. É muito pouco. É muito pouco, e justamente na Bélgica. Contra a Bélgica. Então, é uma equipe que ela tem um poderio de fazer gol muito grande. Por exemplo, nós tivemos a melhor campanha agora nas eliminatórias, e a segunda foi a Argentina, nós temos 13 gols mais que a Argentina. Vem cá, a coluna tá boa pra dar uns tombos de novo, que nem foi na Copa de 18. Que fez um rolinho. A coluna tá legal, o joelho que eu tô dando. O joelho é o joelho. Não, segurada nele. Alta, né, tia? Poder escolher todo mundo aqui. Vou ficar puto. Aí diz assim, tá, quem eu convoco? Mas me diz quem eu tiro. Eu uso O senhor falou esses dias lá. Tá, me diz quem eu tiro. Tá, eu boto o Martinelli, mas vou tirar quem? Eu vou tirar o Anthony? Vou tirar o Rafinha? Não, a gente tem solução pra tudo. Então, pergunta pra nós aqui. Rodrigo. Eu quero colocar vocês numa saia justa agora. Eu queria que vocês escalassem os 11 melhores jogadores por, assim, ó, o goleiro, o fulano, o ciclano, se isso existe. Agora fala que os caras vão falar que o Kleber é muito burro, como é que ele deixou fora, porra, mas até brincadeira, Mas, ó, não me pergunta, direção, porque eticamente eu não vou responder. Não quero que tu diga o nome, eu tenho certeza. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para esse conteúdo que você vê aqui no meu canal toda segunda-feira, de vez em quando nas quintas-feiras. E hoje, bom, antes de eu anunciar, e vocês já sabem porque tá na thumb, eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido este assado, né, este momento aí de 1 hora com a comissão técnica da seleção brasileira que vai trazer o Hexa pra gente. Só que antes de eu me deslocar lá, porque excepcionalmente hoje não foi aqui onde vocês estão acostumados a verem o assado acontecer. Eu fui ao encontro do Tite e do Kleber Xavier para a gente poder fazer este assado desta maravilhosa carne gaúcha, que aliás eu já vou colocar para assar neste momento a minha carne do bistec, um prime rib maravilhoso, feito em Dom Pedrito, no interior do Rio Grande. Então tá ali, ó, eu vou colocar ela para assar e já eu vou encontrar tanto o Kleber quanto o Tite para a gente poder falar de seleção brasileira e do Hexa que vai vir por aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá o salzinho nesta maravilhosa carne gaúcha que, aliás, deixa eu dar esse recado sobre carne gaúcha, porque ao longo deste mês, vocês já estão vendo aí que tá sempre passando no rodapé aqui do assado em relação à carne gaúcha, porque a rapaziada escolheu nada mais, nada menos do que o assado para poder passar esta mensagem em relação à qualidade, à alta tecnologia, à raça dos gados gaúchos e toda a tradição que o sabor da carne gaúcha traz para o seu assado. Então eu quero agradecer a rapaziada da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, da Farsul, Associação Brasileira de Angus, Associação Brasileira de Hereford e Braford e também o Instituto Desenvolve Pecuária, que escolheram o assado para a gente passar essa mensagem muito legal. Então, tu sabe que a carne gaúcha é aquela carne que proporciona todo mundo em volta deste assado, como eu estou fazendo aqui. O assado já tem um bom tempo e se tu tá na dúvida, não sabe qual é a carne que vai comprar, vai na carne gaúcha, que a qualidade é impressionante. Muita tecnologia e ó, não é de hoje que a gente tá se destacando em relação à qualidade da carne. Então, se você não conhece ainda, experimente, e a rapaziada escolheu aqui o assado para passar essa mensagem. Durante o encontro, que depois da vinheta eu vou ter com o Tite, vocês vão reparar aí que tem todas as mensagens dos meus parceiros comerciais, porque a gente foi no hotel onde a seleção brasileira, né, estava hospedada aqui em Porto Alegre para conversar com essa rapaziada. Então aqui, ó, eu vou fazer esse assado, vou passar no cabeleireiro porque eu tô com os cabelos muito grandes, não tô muito bonito, né, para poder encontrar o Tite e o Kleber Xavier. Então fica ligado, depois da vinheta do assado, eu já vou estar diretamente do hotel da seleção pra gente comer esse assado que eu estou fazendo pra rapaziada aqui. Então não perde, depois da vinheta tem Tite e Kleber Xavier, um assado para a comissão técnica do Hexa. Dá uma olhada.
Dita feita, estou aqui com este privilégio que jamais pensei que pudesse conseguir, mas conseguimos. Então o assado cruzou a fronteira, saímos lá de casa, eu saí correndo com esse prato aqui de assado, professor. Um prazer gigante poder receber no meu assado. Porque eu tô... Como é que tá, Clebinho? Tudo bem? Beleza. Tranquilo? Estamos aqui no assado, trouxe aqui a carne. Os guris viram lá, a rapaziada viu eu assando essa carne, trazendo para vocês. Vou pedir para vocês experimentarem com toda a tranquilidade do mundo. É um prime rib de primeira categoria. Espero que vocês gostem. Por favor, tá aqui, ó. Experimentem um assadinho, porque imagino eu, professor, que por essas andanças não deve comer um churrasco toda hora. Como é que tem comido churrasquinho toda hora? Como é que tá? Para manter a tradição gaúcha. Nós estamos te recebendo como teu assado. Exatamente, essa que é a ideia. Fica à vontade, não sei se tu gosta. Aí tu vê com esse negócio de prime rib e tal, é uma costela grossa de ripa, como é que... Não, mas eu sei disso, tia. Sabe que os caras me corneteiam? Eu sou cheio. Não, os caras corneteiam, sabe? Falam assim, mas, pô, tu que é gaúcho, tem que ser costela, não sei o quê. Mas, tia, eu vou te dizer, como é que eu vou assar um costelão lá em casa e receber o cara 12 horas? Não, imagina, eu sei que uma coletiva aqui demora... Mas como é que vocês fazem para fazer um assadinho, assim? Dá tempo de descontrair e fazer em casa? Eu sei que estão falando... Essa é uma das coisas que acontece no assado, não. O cara pergunta. E tá saboreando ainda. Eu tenho um jeito todo especial. Eu chamo o Matheus e peço para ele fazer. O Matheus é o teu assador. Claro. De casa é o Matheus. E tu, Clebinho, como é que é? É bom tu comer churrasco de carne boa e dar entrevista, que é bom que tu mastiga rápido. Vai rápido. Uma costela dura, tu fica não consegue falar. Então, claro, quero que vocês fiquem à vontade. Tem um aspargos também lá da Meu rapaziada. forte no churrasco é ficar conversando com o assador. E contar história. Contando história, ele ali assando, ele me dá um pedaço, prova isso, eu tô ali. Eu sei. Cara, eu lembrei indo na tua casa onde tu fazia o assado e nós ficávamos assim, na época do Grêmio. Entre vocês dois, quem é que assa? Ele. Tu assa mais. A gente fica na caipira e eu asso. Tu faz a caipira. Pô, então a próxima já sabemos que nós vamos beber, né? Uma caipirinha gelada. Mas eu quero perguntar, tia, porque esse assado a gente tem a característica de poder, aliviar o ambiente. Vocês estão tensos para a Copa ou é uma coisa que vocês entendem que vai menos do que na Copa passada, por exemplo? Ela traz, sim, um grau de ansiedade. Ela traz uma responsabilidade grande, ela traz... Mas, ao mesmo tempo, quando a gente prepara e fica focado no dia a dia, no trabalho do dia a dia, ele vai te dando muito mais, e é meu e é da comissão técnica, muito mais segurança naquilo que se faz. Sim. E quando eu falo de ficar com a família, ou de fazer até um churrasco, ele consegue, de alguma forma, descontrair, com que o tempo passe um pouco mais leve, e que essa expectativa toda gerada, ela se dilua no tempo. Porque tu sabe que a torcida está muito ansiosa, né? Eu não sei como é que vocês veem isso, se vocês sentem que para a Copa do Catar a ansiedade e a confiança está maior do que para a Copa da Rússia. Tem como fazer um paralelo, Clebinho, por exemplo? Porque a gente está vivendo isso agora, né? Como a gente tem viajado agora nessa fase que os campeonatos na Europa pararam, a gente viajou muito aqui no Brasil observando os jogos, né? Então a gente tem recebido muito carinho, né? Nos estádios, muito carinho da torcida no aeroporto, na rua, né? Assim, eu não me lembro de ter recebido uma questão negativa agora, só positiva, confirmando o trabalho, gostando, falando que estão juntos. Então, é esse o sentimento. Eu acho que essa confiança vem, né? A gente fala o melhor momento nosso, né? Da seleção, com jogos com qualidade, com placares, com gols, né? Foram jogos nos últimos, foram 4-4-4. Isso nos jogos amistosos, né? Isso nos deu uma confiança maior, o surgimento desses atletas ofensivos, de características ofensivas. Aproxima o Mundial. Junto com esse melhor momento nosso dentro da seleção, é a melhor versão dela. Legal. Ela vai construindo por parte do público. Eu fui assistir Atlético e Palmeiras. Essa não participação, não falavam do Palmeiras, não falavam do Atlético, falavam da seleção. Me viu e falavam da seleção. Isso é muito bom, né? Essa atmosfera legal, vai chegando perto da Copa, essa energia que tu falou, ela fica... Eu sinto mais, eu como um cara fica bem notório, que lida com o público muito, a gente tá chegando perto da Copa, a gente, sabe, quando saiu o sorteio, foi legal de ver, a gente, puta, vamos começar logo, isso aí, a gente tem chance, o nosso time é bom, sabe, a gente vai se empolgando. O que aconteceu em 18
problema, erro, avaliação, sei lá, que vocês entendem que para 22 não podemos repetir? Não podemos repetir, sei lá, alguma coisa que vocês entendem que aconteceu em 18 e que ficou e que o ideal é a gente não repetir. 18 a gente começa sempre falando do nosso momento. 100 dias da Copa em 18, a gente estava muito bem preparado e a seleção vinha jogando muito. Sim. Quando aproximou, tanto que a gente falava, terminou, agora a gente quer ir para a Copa. Quando aproximou da Copa, houve a lesão do Dani, um dos nossos líderes, jogador importantíssimo, o Neymar, né? Houve a lesão do Douglas Costa, que vinha muito bem no último jogo. A lesão do Renato, que era um dos jogadores importantes da nossa construção de meio campo. Isso antes de iniciar a Copa. E depois ainda teve Fred e Danilo. Isso nos atrapalha um pouco, né? E no jogo decisivo, a gente não foi tão... que foi o jogo contra a Bélgica, a gente poderia ser um pouquinho mais... Nós fomos roubados nesse jogo. Teve um pênalti que não foi dado. Muito roubado. Bizarramente roubado. Desde que eu falo isso. Podia ser efetivo. Um golzinho nos daria a condição de empate e aí uma sequência maior, né? Faltou efetividade, faltou no aspecto defensivo aquilo que tu cita, né? De em momento de um contra-ataque de bola parada, tu dominar tu finalizar, depois tu conter esse contra-ataque no rebote e devolver essa bola para colocar em jogo ou ficar com essa posse, nunca deixar escapar, matar, fazer a falta tática. O que nós aprendemos, professor? Desse segundo gol especificamente da Bélgica, faltou essas ações nossas. E elas são ações coletivas, ela é da orientação do técnico, ela é de treinamento e ela é da consciência do atleta. Nós estamos numa ação ofensiva, tu não pode tomar o gol lá, tu tem que finalizar, tem que ser aquele processo que o Kleber acabou falando. E tu vês, em jogos oficiais, foram 2 jogos que nós tomamos 2 gols. É muito pouco. É muito pouco, e justamente na Bélgica. Contra a Bélgica. Então, é uma equipe que ela tem um poderio de fazer gol muito grande. Por exemplo, nós tivemos a melhor campanha agora nas eliminatórias, e a segunda foi a Argentina, nós temos 13 gols mais que a Argentina. Então, é uma equipe que agora ela se ajustou nesses últimos 5, 6 jogos, criando e fazendo bastante gols. E diversificando, né, quem faz também, né? Por essas opções, principalmente dos ponteiros, dos externos que a gente tem. Então, ela trouxe e manteve a sua solidez. Mas tu falou de aprendizado. Então, tu ter a consciência de que pode tomar um gol circunstancialmente, acidentalmente, ou dar gol pelo mérito do adversário, mas aquele segundo gol nós não podemos tomar daquela forma. Sim, ali tinha um certo controle ali que irrita, né? Depois tu olhar e puta, perdeu. Vem cá, a coluna tá boa para dar uns tombos de novo, que nem foi na Copa de 18, que fez o rolinho. A coluna tá legal, o joelho que eu tô dando. O joelho uma segurada nele. Porque, vai ter comemoração, vai ter bolinho, porque a tendência é de fazer muito gol, professor. Então já sabe, tu tem que estar zerado as contas. Tô fechando a boca, controlando ali a alimentação, tô olhando comigo com o olho, mas Deixa eu perguntar. Essa reta... Tu tá fininho também, né? Eu tô fininho. Nessa reta final, a pergunta que mais fazem para vocês é sobre as surpresas, né? Porque a gente, né, quem especula sabe que, temos 80%, quem sabe 90%, que a gente imagina que vai acertar. O que esses caras, podem fazer ainda? Qual é o critério que vocês estão utilizando para esse cara ser né? Qual é o detalhe que ele vai ganhar do adversário dele de posição? Como é que conseguir essa última vaga, assim? Existe um processo nosso que é de fortalecer o grupo, né? Uma lista larga que a gente tem de 35, 40, 45 atletas, a gente fortalecer e fazer com que todos se sintam pertencentes. Incluídos. Né? Então a gente tem acompanhado eles, os jogadores aqui do Brasil, aqueles que estão lá fora, indo, conversando com eles, conversando com seus preparadores físicos, com as suas comissões técnicas de uma maneira geral. Agora, em seguida, aí a gente acompanha lá no México, o Dani que foi para lá, o Sampaio e o Gui estão indo lá, o Juninho e o Tite vão à França ver os jogos do Lyon, do PSG, o Fábio vai acompanhar o Lucas lá, junto com o Matheus, o Lucas Veríssimo, que está voltando de uma lesão, depois de uma lesão séria que ele teve lá no Benfica, tem jogos para assistir na Juventus, né? O Bremer, que é um jogador que tem sido destacado, a gente sempre tem olhado, destacado no Campeonato Espanhol, saindo do Campeonato Italiano, saindo do Torino agora para a Juventus. Então a gente fazer com que ele se prepare da melhor maneira possível, porque são 10 dias, eles jogam
E aí eles têm 10 dias de preparação. É muito rápido, né, cara? É muito impressionante, rápido. Então velho. tem que chegar bem. Tu não vai conseguir recuperar. Na Copa passada foram 28 dias. Olha a diferença. O Douglas se lesiona, a gente traz. Havia tempo para recuperar, tanto que ele consegue. Ele joga ali contra Costa Rica, eu lembro que ele foi bem. Agora não tem mais. Então por isso, tu ter 3, 4 jogadores por posições, para que a gente, na hora de escolher os 26, esteja seguro, tranquilo. Vou te perguntar, professor, não sei se o senhor quer responder alguma coisa em relação a isso. Não, por exemplo, aqui o meu público é muito gremistas e colorados. Trazendo para cá, como é que foi a definição, por exemplo, do Jeromel como quarto na Copa passada? O senhor lembra como é que vocês definiram? Os boatos é que, fez um Mundial excelente em 17, mas vamos desmistificar. Como é que foi a decisão para levar o Jeromel para a Copa passada? Ela foi de uma construção de uma carreira toda. A regularidade não em ser mediano, mas a regularidade que eu digo é desempenho sempre em alto nível no Grêmio, ele credenciou isso. Se nós vimos no Mundial, Jeromel estava bem. Se vimos no Campeonato Brasileiro, Jeromel estava bem. Se vimos no Campeonato, ele estava bem. Então isso te dá uma condição importante de segurança, principalmente para o defensor. E a capacidade do Jeromel de antecipação e de jogar de uma forma simples e ser seguro, ela é impressionante. Né? Tanto é que nós estávamos na Copa, e no primeiro, eu acho que antes de ir para a Copa, na sua convocação, disse assim, é clean, é limpo, é tranquilo ver o Jeromel jogar. Então, ela trouxe essa construção toda ao longo de todo o período. E uma liderança, né? Sim. Um grande atleta, uma liderança, ainda hoje, ainda é uma liderança, o Grêmio se refazendo, buscando uma Série B, ele jogando com a mesma concentração, com o mesmo foco, que jogou em grandes competições que ele disputou. Até esses dias rolou uma hashtag, né? Tite leva o Jeromel para a Copa, então, porque estava jogando muito na Série B, tá jogando muito na Série B e tal. Mas, óbvio, é um outro momento também, 4 anos depois, tem muita gente boa. Isso vale, por exemplo, para o Luan não ter ido? A queda de rendimento em algum momento na fase decisiva, onde se escolhia, isso é uma coisa que certamente, quando tu desembarca aqui, alguém ainda questiona jogadores da dupla Grenal, né, em relação a algumas convocações, assim. O Luan lá em 18 pode ter sido exatamente isso que tu falou sobre o Jeromel, só que um pouquinho no outro lado, né, eu não vi porque teve uma queda. A irregularidade, talvez, eu não lembro exatamente, eu não quero ser... Sim, injusto nesse caso. Eu não quero ser injusto com esse lado. Mas também a gente convocou e ele entrou num jogo aqui contra o Equador, eu acho que foi. Na Arena. Na Arena. Ele entrou com uma rotação abaixo, eu me lembro bem. Ele não foi muito bem, não. Então, daqui a pouco ele tem uma característica única, é um jogador essencialmente técnico, com pouca velocidade. Né? Ele não tem. Então ele tem outros atributos que são importantes dele. Tomara que ele retome agora no Santos. Verdade. Esse melhor padrão dele. Mas essa conconcorrência, digo assim, ó... Muito alta, né, tia? Poder escolher todo mundo aqui. Não vou ficar, aí diz assim, tá, quem eu convoco? Mas me diz quem eu tiro. Eu uso o senhor falou esses dias lá. Tá, me diz quem eu tiro. Tá, eu boto o Martinelli, mas vou tirar quem? Eu vou tirar o Anthony? Vou tirar o Rafinha? Não, a gente tem solução para tudo. Pergunta para nós aqui. O Rodrigo, daí eu vou... Na Copa passada, a gente pôde dar oportunidade pelo ciclo ser menor e pela necessidade que a gente tinha urgente de resultado, né? De 49 atletas, né? Não com e agora a gente aumentou para 77 atletas nesse ciclo com oportunidades maiores. Às vezes era rápido a tomada de decisão, né? E tu tem do meio para frente, tu tinha muitas opções. Tinha muitas opções de decisão e de repente num momento não bom do atleta acaba não sendo chamado. E vai contar uma historinha da paciente que estava falando do Jeromel. Nós estamos no aeroporto, legal, sabe? Aquele approach legal com a educação, ele é bom de sentir esse sentimento. Deve ter uma gratificação. O torcedor gremista veio, tirou uma foto, ele já lembra de 2001, Internacional, lembra de 2009. Aí, eu vaidosamente me orgulho disso, cara. Aí, tem pergunta para ti sobre isso. Me deixa feliz. Aí tirou uma foto, a minha namorada tirou uma foto, tá, beleza. Daí ele fala, Jeromel, né, Tite? Tá. Daqui a pouco ele vai e tal, ele vem aqui de novo, encosta em mim, diz ele, mas o Diego Souza também, né, professor? Eu digo, tá, chega agora, pô, dá um tempo, né? Eu fui educado contigo, mas para aí, pô. Tem que levar todo mundo, tia. Eu queria que o Diego Souza fosse agora, professor. Eu te falar bem a verdade. Então, esse negócio que o senhor falou... Os dois foram. É pior que foram convocados. Foram o Diego bem, foram bem. O Diego mas o Diego foi quando eu tava no esporte, né?
Quando ele estava no esporte, né? Como 9. Como 9. Como ele está fazendo hoje, gol atrás de gol aí. Mas, Tchê, eu ia te perguntar bem sobre isso. Eu preparei essa pergunta porque eu acho que, como justamente o gremista lembra de 2001 e o Colorado daquele super time campeão da Sul-Americana, se fosse para... É um saco essas perguntas, Tchê. Mas e se a gente inventasse um jogo, videogame, FIFA, metemos um jogo. O Clebinho escolheu o Grêmio e tu escolheu o Inter. Como é que nós vamos fazer? Quem é que ganha esse jogo? Que eram 2 times, né, com características completamente diferentes. Táticas diferentes, mas com uma ideia e um modelo de jogo muito igual. Bola, criatividade. Equilibrado. E atacar. Né? Jogadores experientes nos dois. Mesclado com jogadores jovens, com mobilidade. Ele tinha transição em velocidade quando tu tinha Luiz Mário e Tinga e Rubens Cardoso passando todos. Tu tinha cadência e articulação quando tu tinha Zinho. O Zinho, aliás, falou que foi um dos melhores jogos da carreira dele, aquele jogo contra o Corinthians lá. Porque eu sempre fui um jogador tático, ele disse, mas ali eu era protagonista. Ele fez gol demais naquele time, pô. Ele e Marcelinho eram organizados, uma equipe para dar essa criatividade a eles. Né? E o Internacional de 2009, nós fizemos 100 gols em 3 meses. Acabou o primeiro tempo de Caxias, numa final do Campeonato Gaúcho, 7-0. É verdade. Depois do 4º gol, eu não vibrava, até pelo respeito ao Caxias. O Hélio Carraveta estava assistindo o jogo e disse assim, eu vou descer no vestiário só para ver o que o Tite vai falar agora. Sabe? Então ele tinha um marco muito forte com o D'Alessandro, com o Nilmar, com o Tyson, com o Alex, com o Magrão, com o Guinazul, com o Juliano. Professor, aqui, eu vou te dizer, aquilo me chamava mais atenção pelo sistema defensivo, cara, do Inter. Porque passar de Guinazul, Magrão, acho que é Dinho também, era não? Uma linha de 4 zagueiros. Isso. Que era Bolívar, Índio, Álvaro e Marcão. Marcão. 3 volantes que marcavam muito. Dinho, Magrão. Não, volante é quem não joga. Volante é quem não sabe jogar. Quem sabe jogar é meio campista. Não vem com esse negócio de volante. Não, mas aqui, então tá. Gosta de volante pra caramba. Volante. Tem volante. Decisivo por dentro. E deixando jogar. Decisivos, né? Alex, Nilmar. E ainda tinha o Tyson. A possibilidade de Tyson. Como opção. E no Grêmio de 2001, o que mais eu sempre falo, que sempre que se refere ao Grêmio, falam no 3-5-2. Não era um 3-5-2. Não. Era um 3-6-1. Quebrou a minha vida agora. Era 3-6-1 do atacante só. E outros que chegavam. Que variava, né? Esse atacante. Foi Varley, foi Rodrigo Mendes, foi Renato Martins, que era um bom jogador que veio do... Eu lembro dele. E acabou sendo o Luiz Mário pelo lado e o Marcelinho flutuando. E acabou sendo... E Luiz Mário. E tinha o Marcelinho, além do trio de meio campo, Eduardo Costa, Tinguezinho, o Marcelinho era o 4º homem. Era o quadrado, era a ponta do... Sim, mas eu não tô vendo esse 6-1 aí, Kleber. Eu tô meio louco. 6-1, eu via 2 na frente, entende? Porque esse segundo jogador da frente era o Marcelinho. Era o Marcelinho que vinha jogar. E ele sempre fazia movimentos para trás, ele sempre de frente para trás. Entre o meio campista. Esse um 4-3 contra o São Paulo lá que foi marcante. O Luiz Mário dá-lhe um foguete na bola e sai correndo que nem louco. Não, mas o 3-1, a vontade que tinha era de abraçar vocês e nós ir embora para nunca mais. Eu tava no Morumbi, foi até a final contra o Lanús, para mim foi a maior apresentação do Grêmio que eu tinha visto a olhos vivos. Aquele 3-1 lá. Aquilo ali é uma coisa inacreditável. Eu fui expulso no 3-1 porque digo, agora não tem mais bola. Não, mas tu entrou... E aí o Pereirão só fazia assim pra mim fora. Eu dizia, pô, mano, não possível, calma. Sai. Ia dar uma corradinha e esse daqui, eu digo, tá. E eu descia, e esse daqui, eu digo, narra o jogo agora pra mim, onde é que tá a bola? Vai tá. E ele, vai lá, deu falta pra nós. Dizia ele assim, digo, tá, me fala, daqui a pouco silêncio, ele, puta que pariu! Digo, porra, o que foi? Me diz o que aconteceu. Quase fizemos o quarto. Sim, eu lembro desse Fabaiano, exatamente. E foi nessa aí que tu foi retirado no pré-jogo, né? Que tu tava de espião. Isso, jogo de espião, que não desfile aqui. Espião. Os caras sabiam que tu tava lá. Festa. Aí foi maravilhoso. É bom relembrar as coisas da Kitia, né? Daí tu vai lembrando das raízes. Essa história, né? Essa conquista pelo Grêmio. E a do Inter? A conquista do Inter que fecha
o campeão de tudo, né? Isso, exatamente. Com aquele único título que o Mas tem Inter não tinha. mas tem um 3-0 do Caxias contra o Grêmio também, que foi marcante, né? Professor, essas coisas a gente não tá lembrando mais. Mas foi tão grande isso porque o Ronaldinho jogava no Grêmio, cara. Foi gigante esse resultado. Roger. Eu admito que esse teu resultado aí foi muito bom. E isso não é que credenciou porque em algum momento tu ia estourar, mas certamente esse resultado assina e diz assim, esse homem sabe das coisas, né? Tinha essa dupla, essa comissão, enfim. Falar em comissão, rapidamente, o Vinícius, tu vai me dizendo, tá tudo tranquilo, né? Dá pra dobrar o tempo do Olha lá, né? Depois com essa carne aqui, mano. Come aí, dá uma pra ele que ele aumenta o tempo lá. Vem comer aqui, tia, vem cá, aparece. O Vinícius é assessor de empresa da seleção. E aí ele, mas assim, é brabo, mas aí quando tu dá uma carne, ele abre o sorriso. Olha aqui. Corta um pedaço aí, Dudu, só quer conversar. Pelo amor de Deus, tia. Vem cá, Vinícius, come aqui, pega um pedacinho aqui pra experimentar, mostrar. Tu é gaúcho, Paulista? Paulista. Então vem cá. Olha aqui. Quando tu falou do Corinthians 3-1, ele fez um bico desse tamanho. Tem algum torcedor do Coringão aqui, tia. Né? Olha aqui. Mas eu ia te perguntar, essa dupla aqui, maravilhosa, já anunciou que depois da Copa, independente do resultado, vai voar em outros ares. Tô certo? Meu gato. Vai lá. Tô certo? É isso que vai acontecer, né? Como isso pegou pro ambiente, assim, tranquilo, é uma coisa extremamente profissional que nós, brasileiros, não estamos acostumados, né? Tipo, avisar, por exemplo, agora no Palmeiras ali, o Scarpa já avisou, olha, vou pra Inglaterra, né? Pro Nottingham Forest. E, cara, o Palmeiras está levando isso de uma forma que não é comum. Como é que foi para vocês avisarem a todos que vocês iam seguir um outro caminho para um ambiente ok? Isso influenciou, positivo, negativo ou nada? Faz 1 ano e meio que nós conversamos eu conversei com a comissão técnica, isso é maturidade, isso é tu saber que eu não... Poxa, tem tempo, existem ciclos, existem momentos e que outros profissionais vão dar sequência. Os atletas também se manifestaram, ou já eram sabedores anteriormente, na medida que eu tinha manifestado de alguma forma. Não tinha dado, era uma divulgação maior. Sim. Mas digo assim, essa é uma notícia que já vem sendo trabalhada já há bastante tempo, então com naturalidade. Quer ver um exemplo que a gente tem que estar acostumado a fazer, inclusive para eles se planejarem. Inclusive para a CBF se planejar e escolher um outro técnico para dar sequência. Isso é normal e natural na vida de qualquer profissional, em qualquer instituição. Deveria ser, né, professor? Ou deveria ser. Mas aí o problema não é nosso, não, ou é meu, é da condição da gente ter essa maturidade, de entender. O Marcelinho Paraíba, quando jogou aquela final, ele já estava vendido. Sabe o que ele disse no sábado à noite? Eu quero agradecer a todos, porque na segunda-feira, a vocês, meus colegas, na véspera do jogo contra o Corinthians, porque graças a vocês eu estou indo e daqui a pouco dando toda uma sustentação para minha família num grande contrato que eu estou fazendo. E foi no outro dia e rebentou. Então o senso de pertencimento, a unidade, sabe, o se gostar, o César fala muito disso, quando uma equipe se gosta, ela tem muita... Torcer um pelo outro e tal, pelo sucesso do outro. Pelo sucesso, ela te traz. E o Marcelinho foi extraordinário. Então, nada com aquele clichê, já está vendido, vai tirar o pé. Cara, cultura do Brasil é um inferno, infelizmente. Um pouco mais maduro para essas situações. Então, entenda isso como um processo natural. Mas então, acho que vocês chegaram num amadurecimento, né? Tipo assim, vocês têm um tamanho dentro da seleção que proporciona vocês chegarem para a CBF e dizer, gurizada, daqui 1 ano e meio nós vamos sair, vamos fazer a Copa do Mundo, vamos ganhar essa porra, mas nós vamos sair. Claro. É isso. Claro, e faz parte da vida. E com os atletas, vocês avisaram? Essas manifestações, eles sabem tudo, Duda. Eles sabem tudo, eles acompanham. Se não acompanha, o familiar acompanha. Se não o familiar acompanha, o amigo passa. Sabe? Isso permeia toda essa situação. Se tem uma coisa que nós temos de riqueza, e o Kleber, que o que a gente fala contigo, a gente fala com eles. Então essa lealdade e esse respeito recíproco que dá, ele sabe que não tem 2 discursos. Então isso vai bater neles, e aliás já bateu e de boa. Tchê, quando tu tá numa empresa e tu tem essa boa relação aí com o chefe, o chefe te pergunta, tia, quem é que tu me indica pra tua vaga? Eu não acredito que não haja por parte da CBF alguma coisa de conversa até em relação a isso.
de substituto de vocês, independente do resultado, porque vocês vão sair grandes de qualquer jeito, né? Porque vocês fizeram até agora um bom trabalho e certamente na Copa farão também. Hoje, existe alguém que vocês indicariam? Se não quiser falar o nome, fica à vontade, mas vocês teriam em mente quem é que combina com a seleção hoje? Não me pergunta, direção, porque eticamente eu não vou responder. Não quero que tu diga o nome, eu tenho certeza. Não, eu estou falando para a direção. Ah, tá. Não me pergunta Perfeito, tu falou isso. Não me dou o direito. Não me dou o direito. Eles têm que ter suficientemente capacidade de avaliação, de análise, que tipo de profissional, que tipo de conduta, claro. O que pode proporcionar a eles, sabe? Não me dou o direito, eticamente não me dou dúvida. E se me perguntasse, eu ia dizer que eu não quero. Ia me colocar em saia justa e não faço. Não fiz isso, por exemplo, no Corinthians. Não fiz. Daqui a pouco eu tinha toda uma... Não fiz. Sim. Aí seria até super natural no Corinthians se isso acontecesse. Né? Pô, tá saindo o título mundial, daqui a pouco tu vai, o pessoal vai te ouvir. Não fiz absolutamente nenhum. Eu digamos que tem alguns atributos que são de responsabilidade de cada hierarquia, de cada alçada. Escolher os seus técnicos, ver que tipo de trabalho está sendo desenvolvido, que modelo de jogo é a atribuição do dirigente, ou do executivo, ou no caso do Juninho, enfim, do responsável de coordenador de seleção. Se tratando dessa saída, certo? Tô falando disso, Tchê, eu não sei se é um assunto também que vocês gostam, sei que vocês estão muito focados em Copa, nós também estamos, mas eu já lamento desde já a saída, né, de vocês, porque de fato é muito bom torcer pro time que vocês criaram, e na Copa do Mundo vai ser assim, eu pelo menos, eu torço para a seleção, mas também torço por vocês, porque é muito bom de ver o trabalho, né? Para mim é disparado a melhor comissão e tem que estar lá. O trabalho de vocês combina com que liga da Europa? Clebinho? Não sei se combina com... Porque um jogador, ele combina, né? Tipo assim, acho que o meu futebol é melhor para jogar na Itália, na França. Sinceramente, a gente não tem esse... Tudo que a gente fala, assim, a gente no trabalho, a gente fica muito focado no jogo a jogo. Então, nosso foco agora é definir quem são os adversários de setembro e trabalhar para esse jogo. Paralelamente, porque necessário, existe uma situação de acompanhamento e tem os nossos observadores acompanhando Sérvia e a Suíça. Agora, a questão de trabalhar numa liga diferente é focar na seleção, como o Tite diz. Eu quero focar no meu trabalho, fazer a Copa do Mundo e depois dar uma descansada e ficar com a minha família. Para depois... Fazer assado depois, né, professor? Porque, de repente, muitas vezes tu recebe um convite de um time grande da Espanha, tu vai analisar. Tu recebe um convite de um time grande da Inglaterra, tu vai analisar. Tu vai analisar os convites que virão. Eu queria ver um gigante do Brasil chamado Grêmio. Eu queria ver você no Grêmio. Bom, mas segue, responde. Eu digo assim, que quando se faz um trabalho, a minha filha fala assim, pai, tu é um construtor de equipe. E os títulos que eu tive das diferentes equipes que nós tivemos, é sempre com trabalho de início, meio e fim, de ajustando e tendo tempo no mínimo de 1 ano de trabalho, que é o mínimo que a gente possa ter de avaliação no trabalho. Então, fazer um exercício de imaginação, que quem está nos assistindo, olha o trabalho que eu e o Kleber nós fizemos no Grêmio, que nós fizemos no Internacional, que nós fizemos no São Caetano, que nós fizemos no Palmeiras, que nós fizemos no Corinthians, que nós fizemos na seleção, vai dar um retrato um pouco daquilo que a gente concebe de futebol, de criatividade e gol, mas de consistência também, de competitividade alta, de organização como um processo coletivo, porque aí tu está mais perto da excelência, está mais perto da vitória, está mais perto do título, está mais perto da... Não, eu acho que vocês têm tudo para brilhar em alguma liga da Europa, porque é capacidade de sobra e com o título mundial, porque aí estão contratando a comissão vencedora. Para nós estamos quase encerrando, né? Agradeci demais, é inexplicável poder estar aqui e eu quero colocar vocês numa saia justa agora. Eu queria que vocês escalassem os 11 melhores jogadores, o goleiro, o fulano, o ciclano, se isso existe. Porque eu acho muito legal, porque cada torcedor brasileiro tem a sua seleção, né? Então, eu acho que, sei lá, eu vi jogar o Darley, eu sempre remeto ao Grêmio, mas você remeta ao seu clube. Não sabe por quê. Não. Mas vocês, como profissionais da bola, vocês conseguiriam
fazer um time de 1 ao 11 de craques que vocês treinaram, quais seriam eles? Aqui treinamos, é legal. Que treinamos, é. Vai ser, dá pra ser 26? Aí tu vai botar todo o grupo. Tu acha que tu consegue de 1 a 11? Eu prefiro pelo lado emocional, não. Mas aí não vai dar pelo que nós não treinamos. Professor, Professor, isso aqui é um assado, tu fica tranquilo. Olha lá, o Cleber tá gostando da pilha. Ó, o Clevinho gostou. Marcos no gol. Marcos. Vamos colocar sem os atletas de hoje. Beleza, Então vamos tirar a seleção atual. Tá, vamos tirar a seleção atual para não interferir em nada. Marcos. Quem vocês trabalharam nos clubes? Legal? Pode ser assim? Vamos lá. Marcos. Lateral direito. Anderson Lima. Vamos jogar num 4-4-2. Alexandro e Fagner. Vai pegar o... vai botar os 3 lateral. Lembrou agora do Wagner? Viu como é difícil? Se tu fosse escolher um, o que tu ia fazer? É difícil. Só. É óbvio, porra. Jogaram muito. Cara. Mas esse exercício que é legal, porque depois a gente vai ficar debatendo como é que o cara escolheu. Agora fala que os caras vão falar que o Kleber é muito burro, como é que ele deixou fora, porra, Mas até brincadeira, até brincadeira. Mas, ó, professor, se desarma, é uma brincadeira. O Grêmio não tinha nenhum zagueiro a não ser o Marinho. Ah, o Mauro Galvão, professor. O Mauro Galvão livre, sim. Mas aí tinha Roger, que era um lateral adaptado. E Polga, E tinha Polga, que era um meio-campista adaptado. Exatamente. Tinham 2, então era Mauro e era... levantou o troféu campeão mundial. Tá bom, é um como é que chama? É um critério. É um critério. Então, Marcos, Alessandro. Alessandro é o atual. Alessandro. Então, Zagueiros. Vamos ver agora, eu também tô curioso para ver agora. Tu não vai dar um convite? Não, mas deixa eu ver a filha, vamos ver se tem filha dele, mas aí... Vamos. Zagueiro. Dininho. Lá do São Caetano, tia. Ah, Kleber, para aí. Caetano e Palmeiras. Eu vi o Dininho jogar. O Dininho não joga mais que o Mauro Galvão. Não, mas são 2 zagueiros. Ah, então é o Mauro Galvão outro. Ah, então é o Mauro Galvão outro. Sim, o Mauro eu encontrei agora, velho. O Bolivão. Se é um vaselina, eu conheço, hein? Tá, o Bolivão, então tu deixa de fora. Isso. Eu vou, entendeu? Conheço. Chicão. Tem Chicão, e Paulo André? E Paulo André, pô. E Castan? Eu vou com o Dininho e... Campeão da Libertadores. Eu faço o teu que eu faço o meu. Lateral esquerdo. O Clebinho vai fazer a linha da zaga e depois tu vai pra frente, tá beleza? Não, deixa ele Lateral esquerdo. Tem o Kleber no Inter, Gilberto no Grêmio. Roger, até vocês pegaram. O Roger chegou a jogar mais com a gente de stopper esquerdo. De ala. Chegou a jogar um pouco de ala. Mas contra o Corinthians, dupla ultrapassagem. Era dupla ultrapassagem. Passava o Rubens Cardoso, depois passava o Roger por trás do Rubens Cardoso. Jogou de terceiro zagueiro. O Roger jogou terceiro. Aqui, né? Sim. Aqui no Grêmio. Lá, que não jogou, o Eduardo Costa não jogou e o Paulo jogou. Isso, o Roger jogou terceiro zagueiro. Jogou por ele isso. Vinha voltando de machucado do joelho. Aí não, tá, quem é que vai ser o nosso lateral esquerdo pra nós? Kleber ou Gilberto? É difícil. Ah, não, joga o colete, o que pegar tá bom. Tá, como eu botei um do Grêmio, vou botar um do Inter, vou de Kleber. Então, Kleber. Então formamos uma zaga com Marcos, Alessandro, Dininho, Mauro Galvão e Kleber. Professor, vamos jogar num 4-4-2? Não, vai, segue aí, eu quero ver, depois eu dou um... Pode ser 4-4-2 ou 4-2-3-1, sei lá. Não, vamos escalando, deixa eu fazer aqui. Volante, vai. Tem que ser 4-3-3 para poder botar. Então tá, então me vê 3 meio-campistas, né? Não é mais volante, né? 3 meio-campistas. Agora assim, ó, como eu gosto do primeiro, entendeu? Bem, com o Ralf ali na frente, cravado, para proteger o Dininho e o... Ele vai escalar o Panceira. É o Panceira! Tá, Ralf de primeiro, tá bom. Bom. Tinha um mineirinho no São Caetano. O problema é teu, te vira, meu. Não, mas esse time era bom também, velho. Como é que eu vou deixar o Tinga fora do meu Tinga do lado do Ralf. Então, Ralf, Tinga... E Renato Augusto. Eu não vou dizer os caras que tu deixou de fora pra não te ficar mal de cabeça, mas segue. Dias, não tem que falar. O Paulinho jogou uma barbaridadezinho. Deus do céu. Tu deve ter pego algum cara foda no Palmeiras que eu não tô me lembrando. Alguém no Galo, de repente, porque era um time bom, embora o trabalho não tenha sido uma coisa... Mas ele só deixou o nosso coordenador de seleções fora, o Juninho. Ó quem ele deixou fora.
Professor, se chegar no Juninho, se chegar em ti, tu já sabe. É losango. Olha lá. Pitinga. O que é que tu botou, Tia? Eu botei Renato Augusto E Juninho. E Juninho, só pra... Você é liso. Tá. O Juninho, tu pegou o Juninho no Palmeiras. Peguei no No Palmeiras, tá. Tu quer botar o Juninho mesmo ou tu quer botar o Juninho mesmo? Ou tu vai mudar? Vou pensar. Não, se ele não botar, ele tá demitido na segunda-feira. Não, o Juninho vai entender. O Juninho vai Já botar o Jadson, mas o Jadson eu vou deixar o Juninho. Porra, o Jadson Na jogou frente, muito. Paraíba e Tevez. Porra, o Tevez, cara. Tevez e o Marcelinho Paraíba. Pegou o Tevez lá no Corinthians. Ó, Tia, não me lembrava disso, cara. o Tevez chegou pro Corinthians com a gente. Porra, agora foram bem, hein? Sabe quem que eu deixei de fora do meu time? Ronaldo Fenômeno. Boa! Roberto Carlos! Marcelo. Professor, avalie o técnico, avalie o time. Lá, nem botou de pau pra caramba. Vai lá, deixou dois times fora inteiro de craque. Vou cornetear ele. Edmundo descobre que eu deixei ele comigo. Dá-lhe uma parte nesse time aí. Vixe, dá pra montar 3 times, cara, não tem condição. Não tem. A qualidade técnica, dá pra trazer 3 com excepcional qualidade. D'Alessandro, puta jogador também. Alex. Nilmar. Pode, Nilmar fazendo gol. Esse dia eu entrevistei o Guiazul no assado, ele foi lá e ele disse, tia, o time pra mim foi o melhor que eu joguei melhor que os da Libertadores. Eu deixei o Guiazul, que era um cara dos atletas que eu trabalhei, que eu... Uma consideração. Nível de concentração, deve ser uma loucura esse cara. Competitividade. Professor, tá, o Danilo, velho. O Danilo tu deixou fora também. O Sheik. O Cássio no gol tu deixou fora. Bate. Bom, tu viu que o Didi ficou quieto, não falou nada. Olha, eu vou falar, Maguinho. Tu escalou. Não, isso que tu não botou os atletas atual, que eu te liberei, né? Só um pouquinho, eu não assinei a súmula. Posso trocar, não assinei a súmula. Vai tomar corneteada direto. Vai tomar. Olha aqui, para nós encerrar aqui, para não abusar também do tempo de vocês, como é que é dar uma entrevista comendo churrasco sem nenhuma pergunta ser do Neymar, cara? Primeira vez na tua vida que ninguém pergunta do Neymar. De boa, cara, porque, sabe, as situações a gente encara com naturalidade, inclusive vê, mas como é que se diz, que o futebol não é a gente individualizar algumas situações, por maior astro que ele seja, por maior condição técnica excepcional que ele tenha, mas também diversificar outras situações, sim. E às vezes agora melhorou bastante, agora pulverizou. Eu ia perguntar isso dessa geração de Vini e tal, pulverizou, senão era tudo assim, ó, se tem que fazer gols, tem que criar o Neymar, se tem que botar o Neymar, sabe? Mas isso deve ter sido um alívio para vocês, cara. No bom sentido, alívio de sabe, que assim... Às vezes tem que responder, enche o saco, se diluir, o esporte é um esporte coletivo, então, sabe? O Grêmio do Grêmio não era só o Marcelinhozinho, tinha todo um contexto. Tu falou de Xinga, tu falou de uma série de outros importantes. Sem dúvida. O Internacional não era só o Nilmar, não era só o D'Alessandro, o Alex, tinha uma série de outros atletas importantes. E entender esse contexto todo. Mas eu acho que essa seleção ela é muito mais distribuída, né? Vocês devem estar sentindo isso também em perguntas, né? Eu fiz essa brincadeira para justamente provocar que hoje em dia a gente conseguiu, e eu vejo na torcida, né? O próprio Rafinha surgindo de uma forma avassaladora, o Vinícius, e acho que tem outros caras que estão dividindo responsabilidade, né? E nas perguntas também, né? Porque tava boa a carne? Muito boa. Se a gente tivesse uma batatinha doce, uma saladinha de maionese. O Kleber Xavier, para quem não sabe, é compadre do Neto Fagundes. Meu compadre. E então, manda um abraço para todos os gaúchos, inclusive o Neto, agradecer a torcida e prometer que se vocês forem campeões, vocês vão fazer um assado lá em casa, a gente vai dar aí uma coisa mais relaxada, tá bom? Negão, se nós formos campeão do mundo, nós vamos fazer um churrasco, nós vamos fazer uma dupla. Eu e o Tite, e aí tu faz um quarteto, vai o Bagre, tu, Ernesto e o Paulinho. Fazer os Fagundes lá em casa. Tudo junto. Vai, esse assado. Eu tô trabalhando mais que nunca para isso. É verdade. E eu vou comer a costela legal. Daí nós vamos, eu vou colocar uma costela para ti. Vai lá. Tá fechado? Quero Combinado. muito. Sério, professor, vou torcer como nunca torci, de verdade. Obrigado.
Um abraço. É empolgante, é emocionante poder estar aqui, né? Tipo, fechar essa série de entrevistas que vocês estão fazendo no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, acabou uma série de entrevistas exclusivas. Eu fui o último dessa fila, por ter chegado atrasado mesmo, por estar assando a minha cara. E por isso, estrategicamente, a gente... Exatamente, a gente poder concluir aqui. Então, dizer que, de verdade, cara, eu tô representando uma galera que certamente gostaria de estar aqui, os guris que estão gravando aqui também falaram, depois estavam empolgadaços de poder estar transmitindo essa boa vibração. Então, boa sorte, velho. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, que dê tudo certo, tá? De coração, tô torcendo muito. Espero que vocês também estejam sentindo essa vibração, tá bom? Obrigado. Valeu, muito bom. Obrigadão, professor. Valeu, professor. Tamo junto. Gente, assim a gente encerra mais um assado. Se eu não me engano, eu tô emocionado. Então, te inscreve no canal aí e veste a tua camiseta, meu, porque a Copa do Mundo tá chegando e vamos torcer muito porque esses caras vão trazer o Hexa pra nós. Até o próximo assado. Tchau.